Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, antes de começar, eu queria compartilhar um fato muito bacana e te fazer um pedido logo em seguida. O fato é que os agregadores de podcast começaram a recomendar o Parentalidade Preta para novos ouvintes. Isso tem acontecido porque muita gente tem avaliado e ouvido Parentalidade Preta. Então o pedido é o seguinte: avalie e ouça o Parentalidade Preta aí no seu agregador. Aí, enquanto você escuta, não deixa de dar uma nota 5 estrelas ou qualquer outra coisa que faça com que ele seja bem avaliado na plataforma. Isso faz com que as ferramentas que eu compartilho aqui cheguem a mais pessoas e a gente consiga falar de criação racializada com muito mais propriedade. Bom, o pedido era esse, a gente vai para o nosso episódio. O que acontece quando uma mente brilhante desafia as narrativas já estabelecidas? Como um gênio senegalês se torna um farol na escuridão da distorção histórica e do obscurantismo? Prepare-se para descobrir os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo. Em comemoração ao centenário de Cheikh Anta Diop, a gente vai desvendar as camadas profundas da sua vida, desafiando as noções convencionais e provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africanos. Aqui você vai romper a barreira do senso comum e explorar o extraordinário. Aperte o cinto, porque essa jornada promete questionar, inspirar e te surpreender. Esse é Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, um especial do Parenta, aqui no podcast Parentalidade Preta. Parte 11. Olhe para o alto. Transformar o continente africano em uma terra desprovida de história e cultura e fazer com que ele seja visto como um reduto de barbárie e obscurantismo fez parte do plano colonial desde a chegada dos europeus ao berço da humanidade e da civilização. Você acompanhou de perto apenas uma parte da potência africana que foi construída ao longo das eras, de como o centro de todo conhecimento e ciências modernas precisou ser obliterado para que ele fosse explorado. A gente não pode negar que não foi privilégio europeu o atraso impresso à África nos séculos que nos antecederam. Mas para que não sejam apenas as minhas palavras nessa reconstrução, eu vou me valer das palavras do doutor e professor Cheikh Anta Diop no livro A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade, que ajudaram muito na construção desse especial, e elas são as seguintes, abre aspas. Foi com essas novas condições que o encontro que a Europa se deu no século XV, quando os primeiros portugueses, holandeses, ingleses, franceses, dinamarqueses e brandenburgers começaram a criar pontos de comércio na costa oeste africana. A organização política dos estados africanos era igual e muitas vezes superior à dos seus respectivos estados. A ordem social e moral estavam no mesmo nível de perfeição. Em nenhum lugar reinava qualquer mentalidade pré-lógica, no sentido que Levi Blue entendia, mas não há necessidade aqui de refutar qualquer ideia que seu próprio autor rejeitou antes da morte. Por outro lado, por outras razões anteriormente citadas, o desenvolvimento técnico foi menos acentuado do que na Europa. Embora o negro tivesse sido o primeiro a descobrir o ferro, ele não havia construído nenhum canhão. O segredo da pólvora foi conhecido apenas pelos sacerdotes egípcios, que usavam exclusivamente para fins religiosos em ritos como os mistérios de Osíris. A África era, portanto, muito vulnerável do ponto de vista técnico. Tornou-se uma presa tentadora e irresistível para o Ocidente, provido com armas de fogo e as marinhas de longo alcance. Assim, o progresso econômico da Europa renascentista estimulou a conquista da África, que foi rapidamente realizada. Passou-se da fase de propostas de negociações costeiras para aquelas de anexações de acordos internacionais ocidentais, seguidos pela conquista armada da chamada pacificação. No início desse período, a América foi descoberta por Cristóvão Colombo e a inundação do velho continente foi descarregada sobre o novo. O desenvolvimento das terras virgens necessitava de mão de obra barata. A África indefesa, então, tornou-se um reservatório pré-pronto de onde tirar essa força de trabalho com o mínimo de despesa e risco. O moderno comércio de escravos negros foi considerado uma necessidade econômica antes do advento da máquina, e este duraria até meados do século XIX, nos anos 1800. Essa tal inversão de papéis, o resultado de novas relações técnicas, trouxe consigo as relações senhor-escravo entre brancos e pretos no nível social. Já durante a Idade Média, a memória de um Egito negro, que tinha civilizado o mundo, havia sido obscurecida pela ignorância da antiga tradição escondida em bibliotecas ou enterrada sob ruínas. Ela se tornaria ainda mais obscura durante esses 4 séculos de escravidão. Inflados pela sua recente superioridade técnica, os europeus olharam para o mundo preto e consideraram não tocar nada além das suas riquezas.
A ignorância da antiga história dos pretos, diferenças de costumes e hábitos, preconceitos étnicos entre duas raças que acreditavam estar frente a frente pela primeira vez, combinados com a necessidade econômica de explorar, tantos fatores predispôs a mente do europeu para distorcer a personalidade moral do preto e suas aptidões intelectuais. A partir de então, o negro tornou-se sinônimo de ser primitivo, inferior, dotado de uma mentalidade pré-lógica. Como o ser humano está sempre ansioso para justificar sua conduta, eles foram ainda mais longe. O desejo de legitimar a colonização e o tráfico de escravos, em outras palavras, a colonização social do negro no mundo moderno, engendrou uma literatura para descrever os então chamados traços inferiores do negro, que você teve contato aqui nos últimos episódios, inclusive. Ao longo dessas transformações nas relações do negro com o resto do mundo, tornou-se cada vez mais difícil e cada dia até mesmo inadmissível para quem não sabe do seu passado de glória e para os pretos em si acreditar que eles podem ser originalmente a primeira civilização que floresceu na Terra, uma civilização à qual a humanidade deve a maior parte do seu progresso. Fecha aspas. Roubadas toda a história e humanidade dos filhos do velho continente, só nos resta uma coisa a ser feita: devolver. O trabalho de Diop foca em achar a base certa para as construções da ciência e da potência desse mundo preto. É fazer com que os avanços tecnológicos do mundo antigo sejam ligados aos povos que deram origem à humanidade. É não aceitar que a humanidade somente chegou onde está porque o continente africano tinha condições de proporcionar segurança para a evolução dos nossos antigos e mais antigos ancestrais até o dia de hoje. Dessa vez não se faz necessária uma passagem de linha do tempo para que a gente possa ilustrar isso. Mas nesse momento eu vou te convidar a voltar à Inglaterra do início dessa série. A gente vai pela última vez retornar a Piltdown e falar um pouco mais sobre a necessidade da reescrita da história segundo o ponto de vista eurocêntrico. A gente vai encerrar um capítulo nefasto que apresentou o Eanthropos Dawsoni, que seria o trunfo europeu na corrida para recontar a história do mundo. Acompanhe o desfecho do Homem do Amanhecer de Dawson, o Homem de Piltdown. É importante lembrar de que a teoria do homem de Piltdown se baseia na teoria de Darwin, e se ela for real, deveria haver um fóssil que ligasse o homem primitivo ao Homo sapiens, e pelos motivos que eu venho expondo desde o início dessa série, mais especificamente nos 2 últimos episódios, isso não deveria ter acontecido na África, e sim no continente europeu. Com os ânimos pré-Primeira Guerra acirrados e uma corrida armamentista, tecnológica e ideológica, quem tivesse esse pressuposto teoricamente estaria à frente nessa disputa. E é nesse contexto que o Homem de Piltdown figurou como concorrente direto do fóssil hominídeo mais antigo encontrado na Europa, o Homem de Heidelberg, na Alemanha. Se você está comigo desde o início da série, você já sabe dessa história, mas o que talvez você ainda não saiba foi relatado no texto do Live Science, cujo link você vai encontrar no post da série no blog do Parentalidade Preta, e vai acompanhar logo após o intervalo. Você não achou que eu fosse entregar tudo no primeiro bloco, né? Pô, paciência, até parece que você não conhece como é que a gente faz aqui. Levanta o suspense, traz o intervalo e volta para concluir depois do anúncio. E por falar em anúncio, você que me acompanha aqui sabe que nessa altura do episódio eu paro para falar da campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei lá no Apoia-se, que faz com que todo o universo do Parentalidade Preta aconteça de maneira constante, direta e independente. E é dela que eu vou falar um pouquinho aqui. Essa campanha de financiamento coletivo eu cadastrei no apoia.se/parenta, que faz com que eu consiga pagar os produtos e serviços necessários para que a gente faça construções como essa série que você está acompanhando aqui no Parentalidade Preta. Além disso, ela faz com que a gente faça a manutenção do universo Parentalidade Preta, mantendo as rodas de masculinidades pretas que acontecem mensalmente e que você que acompanha aqui sabe que eu quero transformar no mínimo em quinzenal nesse ano de 2024. E para isso, eu vou precisar muito do seu apoio. Para não tomar todo o seu tempo aqui, eu vou te convidar para chegar lá no apoia.se/parenta. É só você escrever isso aí no seu navegador ou clicar no link que está na descrição desse episódio, conhecer toda a campanha a fundo, saber para onde vai o apoio que você pode oferecer a gente, saber quais são os valores, e eu já vou te dizer, a partir de R$10 você já faz com que a gente chegue mais longe e consiga afetar muito mais pessoas com conteúdos como esse que você está ouvindo aqui e as demais ações do Parentalidade Preta. Por hora é isso, a gente volta para a segunda parte do Estrelas Negras no Céu do Egito, aqui no Parentalidade Preta.
A gente continua em Piltdown, na Grã-Bretanha, do início do século XX. Mais fósseis humanos precoces foram descobertos durante os anos de 20 e 30, e como eles vieram à luz, os cientistas notaram que eles tinham pouco em comum com o homem de Piltdown. Os testes químicos que ajudariam a reexaminar o Eanthropus dawsoni foram desenvolvidos apenas no final da década de 1940, e os cientistas se aproveitaram deles, como diz Christy Liu. Joseph Weiner, Kenneth Oakley e Wilfred LeGros Park foram 3 cientistas pesquisadores de Oxford e do Museu Britânico. Eles submeteram os fósseis do homem de Piltdown a uma série de testes químicos rigorosos, o que, em última instância, mostrou que eles eram falsos. Um teste à base de flúor datou a parte superior do crânio com cerca de 500 anos e a mandíbula em algumas décadas. Uma análise de nitrogênio confirmou os resultados. Além disso, os testes mostraram que os fósseis foram curados com dicromato de ferro e de potássio para que ficassem com aspectos antigos. Os cientistas notaram que os dentes da mandíbula tinham sido limados para fazê-los parecer humanos. A mandíbula estava quebrada, onde seria anexada ao crânio, garantindo assim um encaixe suave, de acordo com os pesquisadores. Weiner, Oakley e LeGros Park publicaram suas descobertas na revista Time em novembro de 1953, e o mundo soube que o homem de Piltdown era falso. Outras descobertas publicadas em 1955 mostraram que os fósseis reais de mamíferos e ferramentas rudimentares que foram implantados no sítio, como um chamado bastão de cricket, provavelmente era um osso de elefante fossilizado recentemente esculpido por uma faca de aço. E mais tarde, eles determinaram que o maxilar e o dente canino vieram de um orangotango. A farsa de Piltdown foi revelada, mas houve danos significativos. Isso levou cientistas ao caminho errado na compreensão da evolução humana por décadas. Como os cientistas assumiram que era um elo perdido, alguns eram céticos de outros achados genuínos que não combinavam com a narrativa sugerida pelo homem de Piltdown. Isso foi especialmente verdadeiro para as descobertas feitas na Ásia e na África, com a descoberta de Taung em 1924, porque elas se afastavam da Europa, de acordo com os cientistas. Acreditavam que na Europa estaria o berço do elo perdido da evolução humana. Mas havia ainda um mistério. Quem teria feito os fósseis falsos? A maioria dos especialistas acreditava que Dawson tinha um papel na falsificação, mas muitos achavam que ele teve ajuda. Smith Woodward era o cúmplice provável, de acordo com os cientistas. Francis Thackeray, um paleontólogo sul-africano, disse à revista Science que acreditava que Teilhard de Chardin havia trabalhado com Dawson em escavações antecipadas de Piltdown, e ele ajudou Dawson. Outros suspeitos incluíram Martin Hilton, um novo voluntário na escavação de Piltdown que não gostava de Smith Woodward, e o Sir Arthur Conan Doyle, conhecido por ser escritor de Sherlock Holmes, que morava perto de Piltdown e pertencia ao mesmo clube de arqueologia amadora de Dawson. Em 2016 foi publicado um novo estudo que indicava que os fósseis tinham sido feitos por um único falsificador, que provavelmente seria Dawson, resolvendo assim um mistério para todos os mais céticos. Técnicas como a varredura do micro-CT, análise de DNA antigas e microscopia 3D só foram disponíveis há poucos anos, que foram aplicadas nos estudos do homem de Piltdown. A equipe realizou testes sobre o material humano e também sobre a mandíbula que foi encontrada no sítio de Piltdown. E a chefe dessa pesquisa, a doutora De Groot, diz, abre aspas, extrair o DNA dessa confusão de espécimes não é uma tarefa fácil. Mas eventualmente a equipe foi capaz de determinar não só que os espécimes da mandíbula e os dentes pertenciam a símios antropomorfos, mas que eles vieram do mesmo orangotango. De Groot suspeita que o falsificador tenha obtido em uma loja de curiosidades ou de uma coleção de museus. Dawson teria tido acesso a ambos. Os testes também revelaram que os ossos cranianos eram de 2 ou 3 humanos medievais, evidentemente selecionados propositalmente para sua espessura craniana, disse ela. E uma das coisas mais incríveis vem aí. Presta atenção. Entre as descobertas de De Groot foi uma técnica de falsificação. Abre aspas. Vários ossos de dentes foram carregados com cascalho que foi mantido no lugar com seixos, todos provenientes de sedimentos semelhantes aos encontrados no sítio de Piltdown. O cascalho dos seixos foram mantidos no lugar com uma massa distintiva manchada de marrom avermelhado como o resto dos ossos. De Groot acredita que os cascalhos foram adicionados para tornar os ossos mais pesados, uma vez que os fósseis pesavam mais do que os ossos. A consistência do modus operandi e do uso do número ilimitado de espécimes para criar o material de Piltdown 1 e Piltdown 2 são indicativos de um único falsificador, disse De Groot. Ela acredita que Dawson era um homem atrás do engano.
Dawson foi a única pessoa diretamente associada ao sítio do Piltdown 2 e seus estudos revelaram que o falsificador, apesar de possuir uma técnica relativamente forte, não era um conservador treinado. De Groot observou que as suas primeiras cartas revelaram uma obsessão por se juntar à Sociedade Real de Arqueologia e ele lamentava por não ter feito nenhuma grande descoberta. Em 1913, ele finalmente foi nomeado para se juntar por causa do achado do Homem de Piltdown. A doutora De Groot acredita que resolver o engano em Piltdown e identificar o falsificador ainda é importante hoje. O engano continua a ser um ponto cauteloso relevante para os cientistas, não para ver o que não querem ver, mas para permanecer objetivo e sujeitar até mesmo as suas próprias descobertas ao mais forte exame científico, escreveu ela no seu estudo. E ela termina dizendo: esse progresso deve nos ajudar a evitar os erros que a comunidade científica fez quando o Eontropos Dawsoni foi anunciado pela primeira vez. Fecha aspas. O Homem de Piltdown era tão falso quanto as histórias que corroboram com a redução da potência negra antiga. Ele foi um recurso baixo para desbancar o Homem de Heidelberg, que nada mais era que uma espécie entre o Homo ergaster, que saiu da África, e o Homem de Neandertal, que foi extinto na Europa. O homem europeu somente viria a se estabelecer na Europa pelo menos 1 milhão de anos depois. O que Cheikh Anta Diop tem a ver com o Homem de Piltdown? Tudo e nada. A pergunta real é: o que você tem a ver com isso? E esse raciocínio a gente vai começar a construir no próximo e último episódio da série Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse foi mais um episódio do especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Esse é um spin-off do Parenta, que é o carro-chefe aqui do podcast Parentalidade Preta, onde eu vou propor uma construção em comemoração ao centenário do nascimento do doutor e professor Cheikh Anta Diop, que tanto é referência para as construções do Parentalidade Preta como o universo. O podcast Parentalidade Preta faz parte do Parentaverso, que é o universo que se completa e se expande em qualquer lugar onde você consiga achar a menção Parentalidade Preta. Em todas as mídias do Parentalidade Preta eu busco compartilhar ferramentas que eu adquiri ao longo do tempo para que a gente possa investir numa criação racializada, que projete os nossos filhos para frente com uma consciência racial empoderada de verdade. Eu não sei se você sabe, mas exatamente nesse momento o podcast Parenta, que é o carro-chefe aqui do Parentalidade Preta, está entre temporadas. Isso quer dizer que esse episódio é um spin-off. A gente está soltando conteúdos além que estão expandindo esse universo. Então, se você gostou desse especial, eu vou te convidar para continuar por aqui e até que saia o próximo episódio, você ouça os outros episódios aqui do podcast Parentalidade Preta e tudo que tem sido compartilhado até agora. Bom, eu te espero na próxima. Não deixa de acessar o @Parentalidade Preta e de colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que faz com que esse universo aconteça. Acessa lá o apoia.se/parenta. Se você gostou desse episódio, manda ele para alguém e não deixa de classificar o Parentalidade Preta aí no seu tocador. A gente se vê na próxima. Grande abraço e até mais.